Aqui está seu texto devidamente pontuado, dividido em parágrafos curtos e com cada linha e detalhe original preservado. Nossa família é composta por 4 membros, incluindo nossos pais. Emily puxou a nossa mãe em termos de personalidade. Ela é simpática, mas às vezes pode ser um pouco preguiçosa. Ela gosta de provocar meu pai e a mim, pois somos pessoas mais sinceras. Quando éramos crianças, nossa mãe, que tem um temperamento parecido com o da Emily, tinha um carinho especial por ela. Ficou bastante claro que ela preferia a Emily a mim. Sempre que ela saía com as amigas, era sempre a Emily que ia, e eu ficava para trás. Segundo ela, foi constrangedor apresentar a simples e reservada Ashley aos seus amigos. Por outro lado, a mãe tinha muito orgulho de Emily, que era extrovertida e querida por todos. Sempre que eles saíam, apesar de eu ter uma mãe e uma irmã assim, o motivo pelo qual eu conseguia manter o otimismo era por causa do meu pai. Ele apreciou minha sinceridade e amava tanto a Emily quanto a mim igualmente. Eu valorizava muito a abordagem justa do meu pai. Mesmo quando adulta, a forma como minha mãe me tratava não mudou muito. Felizmente, a presença do meu pai manteve nossa família equilibrada e estável. No entanto, quando meu pai se aposentou aos 65 anos, ocorreu um acidente em casa. Ele tropeçou num pequeno degrau, resultando numa fratura. Apesar dos esforços com cirurgia e reabilitação, seus músculos envelhecidos não se recuperaram facilmente. Conforme ele passava mais tempo acamado e precisando de cuidados, minha mãe e Emily se tornaram mais frias com ele. Ei, mãe, o que você acha disso? Sim, parece bom. A comida também parece deliciosa. Talvez devêssemos escolher essa. Enquanto folheavam um guia turístico, minha mãe e Emily discutiam animadamente seus planos. Quando perguntei sobre a conversa deles, minha mãe respondeu com um toque de irritação. Eles estavam organizando uma viagem em família. Mas, considerando as dificuldades de mobilidade do meu pai, eu ressaltei que viajar poderia ser difícil para ele. Em resposta ao meu comentário, Emily disse com um sorriso: Bem, para começar, não estamos planejando trazê-lo. Pretendemos deixá-lo em casa. Isso é cruel. Seria difícil para ele ficar sozinho. Se o papai não vier, eu fico em casa com ele, declarei. Depois de dizer isso, minha mãe e Emily trocaram sorrisos. Em seguida, minha mãe afirmou: Tudo bem também. Nesse caso, eu e a Emily iremos sozinhas. Se vocês duas vierem ou não, fica a critério de vocês. Mas como é uma viagem em família, vamos usar o dinheiro da conta bancária do papai. Uma rápida olhada no guia turístico revelou que eles haviam escolhido um quarto destinado apenas a 2 pessoas. Ficou evidente que eles nunca tiveram a intenção de levar meu pai ou a mim. Depois disso, minha mãe e Emily frequentemente saíam sozinhas, hospedando-se em pousadas de luxo e jantando em restaurantes renomados. A sensação era de que nem meu pai nem eu existíamos naquela casa. Observei suas ações à distância, trabalhando diligentemente para concluir minhas tarefas rapidamente para que eu pudesse atender meu pai. Quando não conseguia dar conta de tudo sozinha, recorria aos serviços de assistência para tarefas como dar banho e acompanhar meu pai em pequenas caminhadas pelo bairro. Nos dias em que eu tinha que trabalhar até mais tarde, pedi à minha mãe e à Emily que cuidassem do meu pai. No entanto, eles se esquivaram da responsabilidade. Ashley, eu vim ajudar com o banho, mas não tem ninguém em casa hoje. Assim que recebi a notificação da equipe de assistência, liguei imediatamente para minha mãe e para Emily. Apesar de terem sido informados com antecedência sobre a visita da equipe, eles deixaram meu pai sozinho e saíram. Quando finalmente voltaram para casa, eu os confrontei, mas não houve pedido de desculpas. Os funcionários são profissionais, certo? Não tem problema mesmo se não estivermos lá. Meu pai é adulto. Ele ficará bem sozinho. Não queremos que nosso tempo seja gasto cuidando dele como você faz. Parecia que eles realmente acreditavam que não estavam fazendo nada de errado. Ao perceber que não podia contar com eles, decidi que cuidar do meu pai era minha responsabilidade. Eu conciliava o trabalho com os cuidados de família. A rotina diária estava longe de ser fácil, especialmente porque nem minha mãe nem Emily demonstraram qualquer preocupação ou compreensão. Com o passar dos dias, o estado de saúde do meu pai piorou. Ele passava mais tempo sentado do que caminhando e comia muito menos. Ao me aproximar do 9º ano de cuidados com meu pai, comecei a me preocupar com sua aparência frágil. Quando o levei ao hospital, um diagnóstico chocante me aguardava. Seu pai está com câncer em estágio avançado. Não pode ser. Ciente de que nosso tempo com ele poderia ser limitado, eu estava determinado a apoiá-lo em seus últimos dias.
Tomei a difícil decisão de deixar meu emprego e me tornar sua cuidadora em tempo integral. Eu sabia que precisava compartilhar isso com minha mãe e com a Emily. Suas reações foram bastante inesperadas. Quando lhes contei sobre o estado dele, minha mãe comentou: Sério? Ele nunca bebeu nem fumou. É uma pena que uma pessoa tão sincera tenha acabado com câncer. Emily, com uma expressão de espanto, disse: Não acredito que você largaria o emprego para cuidar do papai. Eu jamais faria essa escolha. Eu esperava que eles estivessem preocupados com ele, mas não havia nenhum sinal disso. A indiferença deles me surpreendeu, como se fosse problema de outra pessoa. No fim, eles apenas o visitaram brevemente no hospital e nunca fizeram uma visita propriamente dita. Prestei-lhe apoio diário durante os seus tratamentos de quimioterapia. Apesar de nossos esforços, o câncer continuou a progredir. 6 meses depois, ele faleceu. Os dias que se seguiram ao diagnóstico foram um borrão. Ao saber de sua morte, minha mãe e Emily tiveram uma conversa particular e me deixaram sozinha para organizar o funeral. Então eles desapareceram em algum lugar. Nem sequer tive tempo para lamentar a morte do meu pai, pois tive que lidar sozinha com os preparativos do funeral. Quando o funeral começou, minha mãe subiu ao palco para fazer o discurso da principal pessoa enlutada. Apesar de não ter contribuído muito, ela assumiu uma postura pública, o que me irritou. Mas o funeral transcorreu sem problemas. Exausta, ao voltar para casa, minha mãe e Emily, que já haviam chegado, me convidaram para a sala de estar, alegando que precisavam conversar sobre algo. Sem levar em consideração meu cansaço, minha mãe anunciou abruptamente: Quanto à herança de seu pai, Emily e eu herdaremos esta casa e todos os demais bens. Sinceramente, eu não estava com vontade de discutir herança justamente no dia em que meu pai faleceu. No entanto, Emily interveio. Nós até temos um testamento decente. Veja só. Ela apresentou orgulhosamente um documento e começou a explicar. Logo depois que papai foi internado no hospital, mamãe e eu visitamos e o fizemos assinar isso. Está escrito que ele não herdará nada. Papai concordou imediatamente. Com um sorriso irônico, Emily disse: Depois de toda a ajuda que você me deu, está tão frio, né? Talvez, no fim das contas, papai tenha me preferido às suas 2 filhas mais velhas, que são muito sérias. Isso é impossível. Antes que eu pudesse responder, minha mãe me interrompeu com um sorriso inapropriado. É evidente que a Emily é mais adorável. Apesar de seu pai sempre ter ficado em casa e não ter nenhum hobby, com certeza ele economizou bastante, não é? Minha mãe até pediu demissão do emprego por causa da herança, e eu tirei um tempo de folga do trabalho para aproveitar a herança por um tempo. Sem me dar tempo para dizer nada, eles continuaram a conversa. Minha mãe então me informou: Você, que está desempregado, não receberá um centavo da herança. Planejamos tirar férias no exterior por um tempo, então você deve ir embora daqui até lá. Apressadamente, respondi: Espere um minuto. Você realmente acredita que está fazendo a coisa certa? Sem esperar que eu terminasse, minha mãe e Emily responderam firmemente: Cale a boca. É perda de tempo tentar tomar a herança de nós. Com seu pai morto, faremos o que bem entendermos. Seu papel aqui terminou. Por favor, saia desta casa imediatamente. Pensar que, depois de tudo que você sacrificou pelo seu pai, é isso que você recebe. Não havia necessidade de ir tão longe por um pai tão incompetente. É inútil se arrepender e pensar nisso agora. Ao ouvir essas palavras, qualquer laço que ainda sentisse por minha mãe e por Emily foi completamente rompido. Eu não conseguia perdoá-los por falarem daquela maneira sobre meu amado pai. Contendo o que eu queria dizer, eu lhes disse calmamente: Entendo seus pensamentos. De agora em diante, não consigo me imaginar morando com vocês dois. Irei embora de bom grado. Apesar da surpresa inicial com a minha aceitação, os dois logo sorriram juntos, com ar de superioridade. Que bom saber. Assim que você sair desta casa, nunca mais conte conosco. Nossa relação termina aqui. Aconteça o que acontecer com você, não queremos ter nada a ver com isso. Nem pense em nos contatar. Ao receber essa forte mensagem da minha mãe, arrumei apenas o essencial e saí de casa. Poucos dias após a discussão sobre a herança, algo inesperado aconteceu. Recebi uma ligação da minha mãe, a mesma pessoa que afirmou que cortaria contato comigo. Quando respondi, ela imediatamente me confrontou com raiva. O que você fez? Para onde foi todo o dinheiro da conta do seu pai? Por que você está ligando de repente? Você não disse que não ia me contatar. Silêncio. Isto é uma emergência.
Devolva imediatamente as economias do seu pai. Do que você está falando? Eu deixei o talão de cheques na casa antiga. Não deixei? Não tenho como acessá-lo depois que saí de lá. Mas o dinheiro na conta definitivamente sumiu. Uma quantia tão significativa de suas economias não poderia ter desaparecido tão repentinamente. Achei isso suspeito. O fato de eu ter saído de casa rapidamente, sem arrumar um emprego, parece ter levado minha mãe a presumir que eu havia administrado mal o dinheiro do meu pai. Mãe, você nunca conferiu o saldo da conta antes. Ah, eu não me preocupei com essas coisas. Entendo. Se você tivesse prestado atenção, teria percebido que as economias do papai não eram lá essas coisas. Como assim? As economias dele eram. Ah, para onde foi o dinheiro da aposentadoria dele? Ah, nós o usamos na nossa cerimônia de casamento e na casa nova. Casamento? Casa nova? Não faço ideia do que você está falando. Eu tinha um relacionamento amoroso com um homem chamado Sean, que era o responsável pelos cuidados com meu pai. Nossa relação começou por causa do cuidado mútuo que tínhamos pelo meu pai. Contei ao meu pai sobre meu relacionamento com Sean logo no início do nosso namoro. Quando Sean me pediu em casamento, eu estava sobrecarregada com as responsabilidades de cuidar da minha filha e do meu trabalho, e não conseguia tomar uma decisão. Ao saber a verdade, meu pai disse: "Cuide mais de você do que de mim. Quero que você tenha um casamento feliz", e ele me encorajou. Apesar das minhas hesitações, ele até começou a me ajudar com o local do casamento, a escolher um novo lugar para morar e a procurar uma nova casa. Tínhamos reservado a data do casamento para o ano seguinte e assinado o contrato de um novo apartamento que meu pai gostou. Tudo isso ocorreu 6 meses antes de descobrirmos seu câncer terminal. Como gesto de gratidão, meu pai arcou com a maior parte das despesas do casamento e do novo apartamento. Essa foi a razão para a diminuição do saldo da conta. Ao ouvir o desenrolar dos acontecimentos, a voz da minha mãe tremeu. Ela estava visivelmente abalada. Então não havia herança nenhuma para nós herdarmos, para começo de conversa. Basicamente, só a casa da família, mas dada a localização, não devemos esperar um preço de venda alto. Emily, que havia escutado a conversa, arrancou o telefone da mão da minha mãe, visivelmente ansiosa. Espere. Então a ajuda financeira para o seu casamento é muito maior do que a herança para mim e para a mamãe. Parece ser esse o caso. Papai sabia do meu casamento e de eu ter saído de casa, então talvez ele não tenha visto problema em deixar a casa da família para vocês dois. Ele pode ter usado uma quantia significativa para mim e pretendia que a herança compensasse isso. Será que o motivo de você ter se demitido do emprego foi o fato de seu casamento já estar decidido? É verdade. O Sean também está envolvido em atividades de investimento e tem estabilidade financeira. Ele queria que eu me tornasse dona de casa em tempo integral. Além disso, pensei que, se me demitisse mais cedo, poderia me concentrar em cuidar do nosso pai. Não acredito. Por que você escondeu de nós a notícia do seu casamento e das suas economias? Respirando fundo. Responde. Pensei em contar para vocês várias vezes, mas nenhuma das duas demonstrou interesse e todas evitaram o assunto. Por que você não me impediu de tirar uma licença do trabalho ou impediu a mamãe de largar o emprego de meio período? Como vamos viver agora? Quando eu quis falar com vocês depois do funeral, não foram vocês e a mamãe que me impediram, dizendo: "Você não pode esperar nada de nós." Mas eu pensava que os membros da família deveriam se ajudar. Quando eu estava atolada de trabalho e cuidando do meu pai, você estava se divertindo, negligenciando o papai. Como posso considerar alguém que disse coisas tão cruéis como família? Não diga apenas o que lhe convém. Chocada e sem palavras, Emily foi pega de surpresa. Em seguida, minha mãe implorou: "Ashley, a verdade é que eu já paguei pela viagem. Também fiz várias compras prevendo a herança, então agora não me sobrou nenhuma reserva." E daí? Eu já pedi demissão do meu emprego de meio período, certo? Se não recebermos nenhuma herança, não teremos dinheiro para o mês que vem. Então, até eu encontrar um novo emprego, espero que você possa nos emprestar um pouco. Quando você me expulsou de casa, não disse que nunca mais voltaria. Que nosso relacionamento tinha acabado. Que não interferiria em nada que me acontecesse no futuro. Sobre isso, nenhum de vocês jamais ajudou quando papai e eu estávamos passando por momentos difíceis. Agora que vocês estão em apuros, querem contar comigo. Isso é incrivelmente descarado. Mas se vocês não nos ajudarem agora, o que faremos? Sem esperar que minha mãe terminasse de falar, encerrei a chamada e bloqueei os números deles.
Senti total repulsa pela minha mãe e minha irmã, que só se dizem família quando estão em apuros. Decidi me distanciar desses dois. Mais tarde, fiquei sabendo por várias pessoas que, embora minha mãe e Emily tivessem cancelado a viagem, como o cancelamento foi de última hora, elas não conseguiram reembolso. Eles têm se virado com muita dificuldade, pedindo dinheiro a amigos e parentes. Eles tiveram que vender a casa, mas, como eu previa, não conseguiram o valor que esperavam. Com as despesas iniciais do novo local e os custos da mudança, quase não sobrou dinheiro para eles. Emily voltou ao trabalho, mas, como pediu dinheiro emprestado aos colegas, seus relacionamentos no trabalho ficaram tensos. Ela planejava deixar o emprego logo após encontrar um bom parceiro, mas devido à situação, esse parceiro, assim como outros homens, se afastou. Suas amigas também. Minha mãe tentou encontrar outro emprego de meio período, mas seu antigo local de trabalho já havia contratado outra pessoa, então foi difícil para ela retornar. Devido à sua idade, suas oportunidades de emprego eram limitadas. Eles conseguiam arcar com as despesas de moradia com o modesto salário de meio período da minha mãe e os ganhos de Emily, quitando suas dívidas aos poucos. Ambos pareciam exaustos. Quanto a mim, consegui ter um casamento pequeno no local escolhido pelo meu pai. O único arrependimento é que meu pai não pôde estar presente no meu casamento, mas acredito que ele está observando nossos momentos felizes de algum lugar. Minha vida de casada com Sean tem sido mais tranquila do que eu esperava. Estamos desfrutando de dias tranquilos e gratificantes juntos. Serei eternamente grata ao meu pai por apoiar meu relacionamento com Sean e por me dar esta oportunidade. Tive que construir uma vida pacífica com meu marido, sempre me lembrando da minha gratidão ao meu pai.